Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula desse curso de Inventário e Partilha, Procedimentos Especiais. E hoje a gente vai fazer uma introdução sobre o que seria inventário e o que seria partilha. Em primeiro lugar, como a gente fez com todos os outros procedimentos especiais, a gente vai fazer aqui. Por que o inventário e a partilha são colocados num capítulo à parte do CPC, são tratados como um procedimento especial e não podem ser resolvidos via procedimento comum? A gente sabe que para existir um procedimento especial precisa existir alguma particularidade do direito material a ser tutelado que justifique a criação desse procedimento. E qual seria aqui? A sucessão causa mortes. Então, em primeiro lugar, precisa ter alguém que morreu, precisa ter a morte real de alguém, aquela morte óbvia, certa, tem o corpo, tem certeza de que a pessoa morreu, ou aquela morte presumida, como a gente vê na parte do Código Civil que fala sobre a ausência. Também é autorizada a abertura do inventário quando a pessoa fica desaparecida por um determinado período de tempo. Tem a abertura provisória, depois a abertura definitiva da sucessão. E aí, o conjunto de bens deixado por esse decujus, por essa pessoa que morreu, é chamado de espólio. E é bom a gente lembrar aqui do princípio do direito das sucessões, que a gente vê que é o princípio da sesine. O que esse princípio fala? É uma ficção jurídica que determina que no exato momento em que a pessoa morre, os herdeiros se tornam proprietários desse espólio. E aí a gente não pode confundir mais inventário e partilha. O código coloca tudo junto no título, na vida a gente escuta tudo junto, é inventário e partilha e inventário, só que são coisas diferentes. São duas fases diferentes do mesmo procedimento. E a gente vai ver aqui que dá para ter inventário sem que tenha partilha depois. Vamos entender um pouco melhor isso? Para entender isso, a gente precisa entender primeiro quais são os objetivos de um inventário. Para que serve o inventário? O inventário é aquela fase em que a gente vai fazer a listinha primeiro, vai elencar quais são os bens, quais são as dívidas, quais são os herdeiros e vai formar uma lista. E a partilha, que é a segunda fase, é a fase em que a gente vai dividir os bens, os créditos, entre os herdeiros. Então, quais são os objetivos do inventário? Em primeiro lugar, como eu já coloquei aqui, elencar os bens do decujus, ver o que ele tinha, o que ele deixou depois da morte, quais eram os direitos, quais eram os deveres, as obrigações, se tinham dívidas. Tudo isso tem que ser elencado, tem que ser observado. Depois que a gente elencou os direitos, as obrigações, os bens, os créditos, as dívidas, também tem como objetivo no inventário isolar a ameação. Por quê? Essa pessoa que morreu, ela pode ser casada no momento da morte. Se ela for casada pelo regime da separação de bens, tanto faz se é por separação convencional ou separação obrigatória. Não tem bens que comunicam. Então, já está tudo certo, não existe meação do cônjuge ou do companheiro. E vale lembrar também que cônjuge ou companheiro tanto faz, o STF já equiparou. Agora, se essa pessoa que morre, ela era casada num regime de comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos, aqui vai ter meação, vai ter uma parte que tem que ser dada para o cônjuge. Então, primeiro a gente divide o que é do morto e o que é do vivo, e a parte que é do vivo, que é daquele cônjuge, daquele companheiro sobrevivente, vai ser isolada. Aquilo não vai ser dividido entre os herdeiros. O que vai ser dividido para os herdeiros é só a parte do morto, do decujus. E aí depois a gente elenca os herdeiros legítimos, testamentários, os legatários. Pode ver se existe algum tipo de colação a ser feita na herança. Aqui, para estudar inventário, a gente tem que estudar direito das sucessões. E um pouco de família também, regime de bens, lembrar desses conceitos. Vai elencar quem são essas pessoas que têm direito a receber bens que eram desse decujus. Verificar se existiam dívidas. Essa pessoa pode ter morrido devendo alguma coisa. E essas dívidas vão ter que ser pagas. Vai ter que ser estabelecida uma forma de pagamento dessas dívidas também no inventário. Porque aqui a gente vê que as dívidas não são partilhadas. Quem responde pelas dívidas é o espólio. E um outro detalhe, quando a gente estuda direito das sucessões,
a gente vê que os herdeiros só podem ser responsabilizados pelas dívidas nos limites das forças da herança. O que significa isso? Ninguém herda dívida maior do que patrimônio. A pessoa não vai ter que responder com o patrimônio que ela já tinha antes de receber herança pelas dívidas do falecido, do decujus. Uma consequência prática disso. Vocês já ouviram falar de inventário negativo? Isso é possível, o CPC permite fazer esse inventário negativo. E o que é o inventário negativo? A pessoa pode ter morrido sem deixar patrimônio, deixando só dívidas, ou pode ter deixado um patrimônio que ainda não é suficiente para cobrir todas as dívidas que ela contraiu em vida. Ou seja, os herdeiros não vão herdar nada e ainda vai ter dívida que não vai ter sido paga. Para isso, os herdeiros podem se resguardar fazendo esse inventário negativo. E é bom que façam. Esse inventário negativo vai certificar, então, de que não sobraram bens, de que a herança não foi suficiente ou não existia até para pagar essas dívidas, e os herdeiros não vão ser responsabilizados pelas obrigações que o decujus não conseguiu adimplir. Regularização de imóveis e de tributos também é feita nessa fase de inventário. Se o decujus deixou algum imóvel irregular, vai ter que cumprir com todas as formalidades legais, deixar tudo regularizado antes de transferir para quem quer que seja. Se tinha alguma dívida para confisco, não pagou tributos, esses tributos vão ser pagos também. E aí, se depois disso sobrar alguma coisa, o que sobrar desse espólio, desses bens do decujus, vai ser, então, partilhado. Por isso que eu falei que pode ter inventário sem ter partilha. Inventário negativo é um exemplo disso. Se sobraram bens para serem divididos, então a gente começa a partilha com a divisão desses eventuais bens que tenham sobrado. E aí, um outro objetivo muito importante, que vocês já devem ter ouvido falar da partilha, é gerar o tal do formal de partilha. O que é o formal de partilha? Nada mais é do que um documento falando quais bens ficaram para quem, para que os herdeiros possam levar esse documento a registro e registrar o bem que eles herdaram no nome deles, e não ficar mais no nome do decujus. Por mais que o princípio da Sesine fale que eles adquiriram a propriedade desse bem, para formalizar, para provar essa aquisição de propriedade, precisa registrar o formal de partilha. É isso, gente. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima aula.